Irmãos, Jesus é o Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com base no que nós ouvimos hoje sobre buscar o lugar dessa live, o nosso amado irmão Pedro, que terminou de compartilhar conosco aí, com esses irmãos preciosos, certo? Então vou compartilhar o meu sentimento com os irmãos. Gostaria que os irmãos orassem, né? Porque eu creio que cada um tem um sentimento, mas a nossa direção é a mesma, né? A nossa direção é a terra de Canaã. A nossa direção é o reino milenar. Nossa direção é as bodas do Cordeiro. 1000 anos de gozo. Depois é que nós vamos para a Nova Jerusalém eterna, ou seja, moraremos com o Senhor pela vida eterna. Então eu prestei bastante atenção no que o irmão Pedro estava compartilhando, e os irmãos também que nos ajudaram, e percebi o seguinte: cada 100 anos tem uma geração. Hoje nós estamos falando, foram 19, foram 20, foram 21 séculos de degradação. A degradação, ela não vai parar. Não, ela não vai parar, ela vai aumentar a cada 100 anos, porque agora vai vir a questão do anticristo, e ele tem que preparar o seu palco. Então o que vai acontecer? Mais coisas extraordinárias do lado negativo vai acontecer. Amém? Agora, com relação à igreja, nós temos que nos policiar, claro. Nós temos que fazer forças para que no Espírito nós conseguimos chegar a um denominador comum, que é o lugar. Onde é o lugar? Antigamente era em Jerusalém, era no monte, hoje é no Espírito, hoje é a igreja. A igreja é vamos dizer, uma ilha nesse mundo tenebroso de Efésios 6,12. Então eu toquei assim: cada 100 anos houve profetas. Começando por Moisés. Moisés era um líder, guiava o povo, ele tinha lá os seus problemas. Não vou destacar todos. Começando por Moisés, todos os líderes que passaram pelo Antigo Testamento tiveram problemas, porque eles ministravam a palavra de Deus e estavam conduzindo o povo de Deus para um lugar. Ali era a terra de Canaã, mas é um espelho da realidade que hoje é o que? Hoje é o reino dos céus. Nós estamos sendo conduzidos para o reino do céu. E hoje, irmãos, o número de cristãos regenerados se multiplicou. Se você colocar lá 8 bilhões e 200 mil pessoas que existe hoje, que é uma probabilidade, 30% são evangélicos. Para onde eles estão indo? O lago de fogo? Não, porque uma vez evangélico para sempre. Uma vez regenerado para sempre. Agora falta o quê? Um caminho correto, para não ficar com fogo amigo, com brigas domésticas entre nós que somos filhos de um mesmo Pai, que é o Senhor Jesus. Então eu vejo assim, que eu e você, nós estamos vivendo nessa geração que é 100 anos. Nós temos uma liderança na igreja hoje. Uma família tem o pai, que é o líder. Numa grande empresa tem o gerente, que é o líder. Num grande hospital tem um líder. Numa prisão, até num presídio grande de grande periculosidade, tem um líder para liderar ali. Se esse líder não funciona, tudo se desaba. A mesma coisa, hoje nós temos um grupo chamado Vida da Igreja, que está se multiplicando cada vez mais, e Deus nos deu a revelação que nós devemos caminhar no mesmo rumo, na mesma palavra, na mesma vida, no mesmo invocar, mas como? Com a liderança da igreja. O líder passa a sua palavra, os cooperadores absorvem isso e vai trazendo para os demais irmãos, até chegar naquele irmãozinho que nem conhece, e aqueles que ainda não vão ser alcançados. Isso está no nosso grupo. Agora, e os outros grupos
os outros grupos, os outros líderes, eles não fazem parte da igreja na cidade? Como nós bem falamos, testemunho da unidade não é só nós. Testemunho da unidade numa cidade é nós e mais todos os filhos regenerados que se converteram a Deus genuinamente e estão dentro da cidade. Eles fazem parte da igreja. Agora, o que nós precisamos falar? Ontem eu fiz um vídeo que nós temos que avançar para os hospitais, para os asilos, para os presídios, para as faculdades, não é só na rua. Na rua nós vamos pegar um qualquer luxo. Vamos pegar pessoas andando, sadias ali, dificilmente você encontra um aleijado, um doente, e nos lugares que precisam ainda atingir. Então as crianças, os jovens, os capitães e os intendentes têm que alcançar todo esse número de pessoas. Se não alcançar, não é só nós que vamos alcançar essas pessoas. Deus vai usar outros grupos cristãos também. E lá tem um líder. Se Deus está trabalhando naquele líder, e aquele líder é obediente à palavra de Deus, e ele se espelha nisso aqui, ó, Deus vai ter misericórdia e vai alcançá-lo também. Resumindo, quando Deus voltar, ele vai pegar cada um de nós dentro do aspecto de Filadélfia, ou não? O Esmirna. Agora, se pegar dentro daqueles outros 7 aspectos, por exemplo, fala, quando o senhor voltar vai encontrar só 4 igrejas, 4 aspectos daquelas 7 igrejas lá. E Éfeso abandonou o primeiro amor. Muitos cristãos estão abandonando o primeiro amor nessa época. Então, nós ali é um espelho. As 7 igrejas para nós. O que nós devemos fazer? Nós devemos estar espelhados em manter o nome e a palavra. Pregar Cristo em todo lugar. A senha é Cristo. Nossa senha não é o apóstolo, não é o missionário, não é o diácono, não é a diaconisa. A nossa senha e o nome é Cristo neles. O problema é que a gente inverte e fica adorando, amando, bajulando ou coisa parecida os nossos próprios líderes. Não, nosso líder não é para ser bajulado, nosso líder não é. Nós temos que adorar o Senhor no líder. Isso é que é o nosso foco. Se nós fizermos assim, o Senhor vai voltar. Amém? Então, graças ao Senhor, que o nosso espelho é a palavra de Deus. Aqui tem 8.500 promessas e ela está sendo falada pela liderança da igreja. O que nós estamos falando agora? De edificação, de santificação, e nós queremos entrar na terra de Canaã, sermos edificados. Hoje é 1 Pedro 9, é isso? Não, 1 Coríntios 3:9. Nós somos edifícios e lavoura de Deus. E para ser edificado, nós precisamos negar a vida da alma, invocar o nome do Senhor, nos manter em estado de oração, ruminar a palavra, inculcar a palavra de Deus, colocá-la na nossa cabeça, na nossa mente, vontade e emoção, e transportá-la para o nosso espírito e permanecer no nosso espírito onde o diabo não mexe. O que você armazenar no seu espírito está gravado. Jeremias 31:33, Hebreus 8:10 e Hebreus 10:16. Deus imprimirá a palavra em você. E a palavra é uma pessoa viva. A palavra é uma própria pessoa do Senhor. Então nós precisamos fazer isso. Invocar o nome do Senhor, nos manter em estado de oração, seguir a mesma pisada do rebanho com os irmãos, caminhando para um destino. Cura, riqueza, milagres, tudo isso aí é consequência. O que nós estamos fazendo é caminhando para um rumo. E o nosso lugar, como foi falado aqui, buscar um lugar. O lugar é o Espírito. O lugar é Deus. O lugar é o reino milenar. O lugar é a Nova Jerusalém. O lugar é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração com tudo isso e nós possamos seguir os passos do nosso rebanho, que é a igreja que está hoje na terra e precisa, nessa época dos nossos 100 anos, precisamos aproveitar essa oportunidade e praticar Filadélfia. Preservar o nome e a palavra. Porque se não for nessa época, a nossa atitude de liderança, de cooperadores, com certeza o Senhor vai passar mais 100 anos. Nós não vamos estar mais aqui para contar a história. Vai levantar-se outra situação, porque Deus é eterno. Ele vai levantar outro grupo de pessoas e o Senhor vai voltar na geração deles, daqui mais 100 anos. E se não for na deles, vai ser outras.
outras e outras, porque Deus é longânimo. Mas nós esperamos que o Senhor volte agora na nossa época. Amém? Primeiro, invocar o nome do Senhor. Segundo, ler a Bíblia. Terceiro, participar das reuniões, das lives, das conferências. Se você não pode, use a internet, faça qualquer coisa, mas busque o Senhor e se espelhe nele, no nosso Yeshua, no nosso Jesus, no nosso Senhor, que é Deus, o nosso Deus triuno. Amém? Eu espero que eu tenha ajudado você e que também possa ter sido ajudado com essa palavra de unanimidade que foi dada hoje na live com o nosso amado irmão Pedro e com os demais irmãos que participaram dela. Jesus é o Senhor. Amém?